Olá pessoal, bem-vindos ao Boas Opções. No nosso vídeo semanal, todos os sábados, ou quase todos, né? Às vezes há alguma impossibilidade, eu faço um vídeo revendo a semana que nós tivemos, né? Para ver o que aconteceu e dando uma olhadinha no vídeo do semanal para a gente poder tentar ver o que o mercado deverá ou poderá fazer para a próxima semana, para as próximas 2 semanas. Né? É um exercício de análise gráfica em que nós, como sempre, olhamos para o passado, tentamos buscar padrões do passado que venham a poder se repetir no futuro dentro de uma certa probabilidade. Isso é análise gráfica. Tá? A análise gráfica lida exclusivamente com probabilidades, jamais com certezas. E isso é importante que as pessoas entendam. A maior parte das pessoas não tem essa compreensão, acha que a análise gráfica é uma coisa determinística, matemática, científica, né? Porque eles botam análise técnica e tal, quando na verdade ela é apenas probabilística. Você tenta fazer essas ilações, vendo padrões passados, tentando jogar para o futuro. Ao contrário também do que as pessoas acham, a análise fundamentalista também não é um troço extremamente científico, não, tá? Eu vejo também as pessoas tentando, não, porque aqui eu tenho esses dados todos, e lá são números, né? Então fica ainda muito mais impactante e impressionante. A análise fundamentalista nada mais é também do que tentar olhar o que aconteceu no passado, que são os números que nós dispomos, e tirar dali conclusões sobre o que nós podemos acreditar que venha acontecer no futuro. Não só em relação àquele ativo, mas tendo em conta o que aconteceu com outros ativos que tinham expressões semelhantes. Na verdade, ambas lidam com probabilidade, exclusivamente com probabilidade, de repetições de padrões passados no futuro, utilizando meios diferentes. Né? No nosso caso, a gente utiliza gráficos, no caso dos fundamentalistas, eles usam os dados de balanço. Tá? Balanço, fluxo de caixa, uma série de dados que vêm nas publicações periódicas que as empresas fazem. Certo? Então, nós vamos falar sobre, então, hoje o semanal. Temos aqui na tela os meus livros. Eu gostaria que vocês dessem uma considerada na hipótese de comprá-los, tá? Porque aqui tem muito conhecimento. São 15 anos de mercado, 15 anos de estudo constante. E eu tive que tomar muita paulada para poder estudar essas coisas. Infelizmente, né, a gente entra no mercado igual todo mundo, achando que basta você fazer um cursinho ou ler um livrinho aqui ou ali e tal, e estamos resolvidos, que é aquilo ali que a gente vai conseguir operar. E é fácil, né? A gente vai lá, vê um gráfico, eu só tenho que fazer isso e aquilo e tal, e vai estar resolvido. E a realidade é muito distante disso. Tá? Sem esses conhecimentos aqui, especialmente controle de risco, hedge, como fazer isso, sem saber quando você deve sair da renda fixa, quando você tem que ir para a renda variável ou não, saber operar vendido para poder aproveitar todos os movimentos de mercado, ter alternativas nas opções, tá? Tudo isso aqui é muito importante. E esses dois livros aqui do meio, tá? Nesse aqui eu passo minha experiência de longos anos de mercado, levando tapa na cara e tendo que falar assim, eu nem sabia que isso existia, então agora vou estudar, tal. E uma série de coisas que foram passando na minha vida de trader, né? Para eu poder chegar onde eu cheguei hoje, viver de trade e tal. Mas não foi fácil, não é nada fácil, e aqui eu passo esses conhecimentos o melhor que eu posso. E educação financeira é para todos aqueles que têm filhos, sobrinhos, netos, pessoas ainda em formação, não precisam ser necessariamente pequenos, né, 12, 13, 14 anos, pode ser já adulto, mas que não tenham tido a oportunidade de ter educação financeira, esse livro vai ajudar imensamente a vocês não cometerem uma porção de bobagens que os seus avós, os seus pais e vocês mesmos já cometeram, que os seus filhos, netos, sobrinhos, filhas, primas e etc. não cometam esses mesmos erros. Tá bem? Bom, vamos então para os gráficos. Como é tradicional, eu vou fazer a análise da última sexta-feira, né? Antes de fazer a análise semanal, porque aí a gente consegue já suprir né, as informações do pessoal. O que aconteceu ontem, como é que foi o mercado, tal, tá tudo aqui. Beleza? Então esse aqui é o Ibovespa. O Ibovespa vinha numa tendência de baixa, né? Atingiu uma região de suporte, que é essa dada por este candle aqui, a abertura desse candle e esses vários fundos. Essa região está assinalada aqui para vocês nesse quadradinho não, nesse retângulo aí. E quando chegou nessa região, houve uma sustentação do processo, voltou para testar, tá? É muito importante isso. Esse padrão aqui, ele é recorrente, ele é muito comum. Faz um teste de uma região de suporte, reage e volta para fazer o teste da região de suporte. Isso aqui é profundamente recorrente, tá? Então é um movimento muito esperado. Já era possível antever
com um elevado grau de probabilidade que isso aqui viesse a acontecer. O que não era esperado era essa movimentação tão brutal aqui, do nada, tá? Do nada, de repente, um movimento muito brusco que fez com que acionasse aqui isso aqui é o fundo reflexo, acionou o fundo duplo quando fecha ali em cima, e aqui também forma ao mesmo tempo um pivô de alta, já que a gente tem aqui um fundo um pouquinho mais alto que aquele, um topo, e aqui forma um topo mais alto que aquele. Então esse aqui é o pivô de alta que foi acionado. Observe que no índice Bovespa isso foi acionado. Tá? Se você for olhar isso aqui no índice futuro, você vai observar que isso aqui não foi acionado. Tá? Eu vou botar o índice FUT aqui, só para vocês poderem ver esse detalhe, que isso aqui não foi acionado. Tá bem? Então o cara que espera pelo acionamento, ele não está passando esse perrengue no índice futuro, ele não está passando esse perrengue. E o cara que opera, por exemplo, BOVA 11, também não, porque também teve o gap. Também não tinha reparado que em BOVA 11 também não tinha tido gap. Mas o cara que opera olhando pelo índice futuro, ele entrou aqui porque foi acionado. Então vamos voltar lá no IBOV. Tá? Essas são as diferenças dos ativos reais. Isso aqui é um ativo que existe, BOVA 11. Isso aqui tem gap nas aberturas. Os índices não tem gap. Tá? O índice geral, IBOVESPA, o Small não tem gap, o FNC não tem gap. Por quê? Porque eles, da forma como eles são calculados, não há gaps. Mas aqui sim, no ativo sim, porque a abertura pode ser diferente do fechamento do dia anterior, e aqui também não foi acionado. Então, observem que há diferenças significativas entre eles, mas a gente tem que analisar o Ibovespa, porque ele é o índice de referência do mercado. Pelo índice Ibovespa, deu acionamento aqui pelo pivô de alta ou pelo fundo reflexo, acionado em fundo duplo, como você preferir, e uma coisa que não podia acontecer era perder essa abertura. Tá? Perdeu. Veio e perdeu a abertura. Tá? Isso aqui é muito ruim. Tá? Nesse momento aqui, muita gente se posiciona da seguinte forma. Bom, perdeu a abertura, esse movimento está morto, está acabado, e perdendo essa mínima eu vou acionar. O que seria muito difícil de fazer, porque você estaria fazendo um acionamento de venda exatamente na cara de um suporte testado múltiplas vezes. Aqui foi a construção do suporte, mas ele já foi testado uma, duas e estava no terceiro teste do suporte. Então vender aqui era mesmo muito difícil. Se tivesse acionado. Acabou não sendo acionado. Mas se tivesse acionado aqui, teria sido bastante difícil operar essa venda. Bom, de qualquer forma, quem estava comprado aqui, por conta dessa posição, o stop do cara está do outro lado disso aqui. Esse é um detalhe importante, galera. O posicionamento do stop pode fazer você ser ou não um trader de sucesso. Medite sobre essa frase. O posicionamento do stop, ele pode ser um dos principais fatores entre você ter ou não ter sucesso no mercado. É muito comum a gente ouvir o tipo de coisa assim. Bota o stop curto. Quanto mais curto o stop, melhor, porque assim você perde pouco, né? Quando perde, e ganha muito quando ganha. Você deixa o lucro correr e o stop foi curtinho, então você perde pouco. Não, isso não é verdade. Tá? O stop ele não tem que ser curto e ele também não tem que ser longo. Ele tem que ser adequado. Certo? Então o posicionamento do stop ele tem que ser adequado. E o que é um stop adequado? Um stop adequado leva em conta a volatilidade do papel. Certo? Ele leva em conta a volatilidade do papel e leva em conta as estruturas de análise gráfica. Por isso nós utilizamos um gráfico. Né? Senão não faria sentido. Se você não quisesse saber nada da estrutura de análise gráfica, não precisava perder tempo olhando esse gráfico, tendo que estudar uma opção de bagulhada de gráfico e simplesmente botava o stop onde eu quisesse, num número, num preço. E não é assim que funciona. Por termos um gráfico, nós temos que levar em conta o gráfico. Ou isso, ou você desiste da análise gráfica, vai fazer outra coisa. Pode operar no mercado de várias outras formas. Mas se você decidiu que você vai ser um analista gráfico, você tem que utilizar um gráfico. E o gráfico nos mostra volatilidade, que você pode ver de várias formas, mas uma das formas mais simples é ver simplesmente o tamanho das barras. Tá? Você vai ver o tamanho dessas barras e você tem uma noção mais ou menos de quanto é a volatilidade desse ativo em especial. E a outra coisa é ver suportes e resistências. Ora, se você tem um suporte aqui e você vai me colocar o stop aqui, você está pedindo, pelo amor de Deus, para levar um tapa na cara. Um tapa daquele de mão cheia. Por quê? Porque eu sei que você botou o seu stop ali, como a maior parte das pessoas físicas posiciona os seus stops espetacularmente mal. Espetacularmente mal. Justamente por causa dessa teoria
tola de, bota o stop curtinho que você perde pouco, quando você ganha muito. Isso é uma tolice, isso é uma tolice, certo? E aí as pessoas vão até esses stops curtinhos e eventualmente vai acontecer exatamente isso que aconteceu aqui. Vem lá, pega o teu stop, pronto. Você é, toma um baita de um prejuízo num trade que talvez venha a dar lucro. Não sabemos ainda se esse trade vai dar lucro, mas pelo menos ele não foi mais para baixo, parou aqui. A região então de suporte segurou. Quem botou o stop no local correto, que era abaixo disso aqui, idealmente abaixo dessa região de suporte, ou seja, aqui embaixo, chegou nem perto do stop do cara e o cara está no trade, passando sufoco, claro, porque o troço andou contra ele uma barbaridade, e passando aqui dessa mínima, muita gente já teria encerrado o trade. Tá? Independente de acionar o stop ou não, muita gente já teria acionado a saída do negócio, porque a premissa original de que esse trade aqui era um trade de ignição simplesmente foi perdida. Então há várias formas de ver. Tá? O stop não estaria aqui, o stop continuaria lá, mas poderia ter o cara saído do trade simplesmente na hora que perdeu isso aqui. Não na hora que violou, mas na hora que perdeu, fechou aqui, o cara falou, já era, isso aqui já não está mais correto e o cara sairia. Dando um novo sinal de compra, o cara entraria novamente, mas assumiria esse prejuízo. Tá? Então, são várias formas de operar no mercado, cada um tem a sua, cada um opera da forma como acha mais adequado, dentro daquilo que dá certo para essa pessoa. De qualquer forma, o ativo voltou a testar a mesma região de suporte, e entrou pressão compradora. Tá? O que é muito comum acontecer quando falha uma coisa que tinha, por obrigação, isso aqui tinha que dar movimento de alta importante. Tá? Isso aqui é um pivô de alta. O pivô de alta tem que dar o resultado. Quando isso aqui falha, muito comumente nós vamos ter um movimento exatamente o contrário. Tá? Nós vamos ter um movimento para baixo. Isso é muito comum. Não é obrigatório, tanto tá aqui que o troço está reagindo, mas é uma coisa bastante comum. Então eu não ficaria espantado se, mesmo com essa reação aqui, isso viesse a perder essa região de suporte e andasse para baixo. Ok? Então é uma coisa para ser levada em conta. Por enquanto, o que nós temos é uma potencial congestão. Fundo, topo, fundo. Aqui uma tentativa de perfuração desse topo, volta no mesmo fundo. Aqui ó, nós temos todos os elementos para uma congestão, certo? E é o que nós temos nesse exato momento. Lembrando para vocês que o mercado passa a maior parte do seu tempo em congestões, tá, galera? Também é uma coisa que escapa para a maior parte das pessoas físicas, mas o mercado passa a maior parte do seu tempo, mais ou menos 2/3 do seu tempo, em congestões. Tendências são a menor parte do tempo que o mercado está operando. A maior parte do tempo está em congestões. Então, aqui nós temos vários toques nas mesmas regiões, uma tentativa frustrada de rompimento, e agora nós temos aqui o potencial para uma congestão razoavelmente estreita. Percebe que isso aqui tem só em torno de 3.000 pontos, mais ou menos, o que é pouco dentro do índice para você fazer operações, dado que a volatilidade do índice não é pequena. Então, 3.000 pontos não é assim grandes coisas para você poder operar uma região de congestão, mas para quem é bom em congestões, aqui tem um potencial, certo? Bom, do ponto de vista semanal, que é o objetivo principal desse vídeo, nós temos aqui uma movimentação muito brusca que começou no final de outubro e engrenou novembro inteiro, dezembro inteiro. Essa movimentação comeu todo o mês de dezembro durante janeiro. Janeiro foi o pior janeiro em muitos anos. Tá? Eu não lembro quantos anos, eu vi outro dia esse número, mas eu não lembro quantos anos. Mas foi o pior janeiro em muito tempo. E agora nós estamos aqui fazendo essa mesma correção do ponto de vista semanal. Está aqui rebolando perto dessa região. Que aqui não fica claro que é um suporte, tá vendo? Que aqui não é muito claro que é um suporte. O suporte vem dessas estruturas aqui que não são para um semanal, isso aqui é muito pouco. Então, do ponto de vista semanal, aqui não tem um suporte. Tá? Não é um suporte propriamente dito. O que tem o ativo veio, parou, tem a média de 20 ascendente forte. Nós temos 3 tendências de alta nesse ativo. Tá? Tendência primária, secundária e terciária de alta. Portanto, todo e qualquer sinal de compra o cara teria que aceitar aqui. Como foi esse sinal de compra, a superação de uma máxima, corrige, supera uma máxima, o cara aceita a compra ali. E ele estaria na compra até agora, dentro do semanal, ele tomou aqui chato, né, porque você vê isso aqui acontecer, mas ele tem o suporte da média de 20 logo por baixo, tá com tudo bonito. Independente do que se veja aqui, pelo lado de cá, isso é só uma correção,
que está aguardando a chegada dessa média para isso aqui voltar a subir. Observa como pode ter uma visão muito diferente entre quem olha o time frame mais curto do que quem olha o time frame mais longo. No time frame mais curto, dada a falha de um pivô de alta, eu potencialmente esperaria aqui uma movimentação para baixo. Por conta dessa falha, especificamente só por conta dessa falha. Não tem mais nada nesse gráfico que diga que isso aqui vai cair. A não ser a experiência de vários anos que quando a gente tem um pivô como esse que falha, é muito, mas muito frequente isso aqui acontecer, uma movimentação no sentido contrário. No entanto, temos aqui só uma congestão. Graficamente falando, é só uma congestão, independente da minha experiência pessoal de ver isso acontecer, assim, várias e várias e várias, centenas de vezes ao longo dos anos. Mas do semanal, que é a parte mais interessante, isso aqui é só uma correção. A correção já, inclusive, deu sinal de compra aqui. E o cara está aguardando o troço desenrolar. Aonde vai ficar o stop disso? O stop disso tem que ficar abaixo da média de 20. A média de 20 está por aqui por baixo. O cara não pode botar o stop na mínima desse candle. É um erro grave. Tá? O stop tem que estar por baixo da média de 20 aqui. Ah, mas o stop é muito longo. Eu sei que o stop é muito longo. E daí? Não, mas o stop é muito longo é muito ruim. Por quê? Quem disse que stop longo é ruim? O stop ele tem que ser adequado. Longo ou curto? É o stop que tem que ser. Se ele é grande para você, do ponto de vista financeiro, porque você pode operar nesse ativo nesse momento, você simplesmente não vai fazer o trade e vai ficar de fora. Ele não está ruim. Ele simplesmente não é um trade que você possa fazer agora. Essa é a ideia. Ele não é longo. Ele só não permitiu que você fizesse esse trade. Você vai fazer outros. Em outros ativos ou em outros momentos, ou vai ficar esperando um momento que você possa fazer. É assim que o trader tem que pensar. E não assim, o stop está muito longo, então isso aqui eu vou botar um stop curto. Não, 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 não. Não é assim. Ah, sabe aquele negócio? Estou dirigindo um carro de corrida. Né? Pô, o cinto de segurança está me apertando muito. Tá muito incômodo. O que eu vou fazer? Vou tirar o cinto de segurança. Não, você não vai tirar o cinto de segurança. Você vai dar um jeito daquilo não te incomodar ou você vai se acostumar com aquilo. Mas você não vai tirar o cinto de segurança. Certo? Então é mais ou menos esse pensamento que o trader tem que ter. Ele tem que saber o que o stop. Se o stop é longo, como nesse caso aqui é, ou ele opera com uma mão menor, opera com um controle de risco adequado, né, dentro daquilo que ele pode fazer, ou simplesmente não dá para mim, vou ficar de fora, fica para a próxima. Beleza? Então, essa é a análise do índice. O small caps, que está bastante diferente do índice, se você for observar, o índice tinha aqui uma congestão, ó. Isso aqui não fica muito claro, não fica muito fácil de ver. Mas eu vou botar em azul, aí fica fácil de ver. Tá vendo aquela coisa roxa ali, ó, azul? Era para ser azul, né? Mas aquilo lá para mim é roxo. Isso aqui era uma congestão de muito longo prazo, se você observar direitinho, vem desde 2020, ó, desde que atingiu o topo de 2020, aí fez aquela absurdo, né, que foi o Covid, mas depois que saiu do Covid, depois que retornou, foi ainda dentro do mesmo ano, ele veio e fez aqui, ó, veio fazendo uma tentativa de rompimento, teve outra tentativa para baixo e vários toques nessa mesma região, isso aqui era uma congestão. Bom, então esse era o índice, estava nessa congestão e rompeu a congestão pelo semanal justamente durante esse final de ano. Entre meados de novembro ele rompeu isso aqui e foi em frente. Tá? Foi, agora está voltando. O small caps também tinha uma congestão. Tá aqui o small caps com a sua congestão. Tá? Vamos ficar aqui marcadinho com ela ali. Nessa cor aí meio. Era para ser branco também, mas aqui para mim é cinza. o Profit, eu acho que o pessoal lá, ou eu tô ficando daltônico, ou o povo lá tá, porque isso aqui era para ser automático branco e aqui é cinza. Mas tudo bem. Tem essa congestão. Observa que ela não é tão longa quanto a do índice. Tá? Do índice vem desde aqui de trás, e os small caps não teve esse mesmo prazo. Mas isso aqui é uma congestão. Tentativa de rompimento, volta, tal. E aí ele tentou romper no final do ano, depois daquela movimentação muito brusca. Encarou a média de 200, que já tinha sido uma limitadora em vários pontos recentes, várias vezes. Não conseguiu ultrapassar, não conseguiu sair da congestão e cedeu. Quando cedeu, aqui nós mencionamos, isso aqui é congestão, tal, operar para baixo, operar vendido, saber operar vendido. Nós mencionamos isso incontáveis vezes no final do ano. Para quem participa do canal há mais tempo, já viu isso, já ouviu isso. Infelizmente as pessoas ouvem, ou melhor, escutam, mas não ouvem. É mais ou menos isso. Quem tem filho adolescente conhece isso, né? Escuta, mas não ouve. Então aqui era para operar vendido, e a operação vendida, conforme nós mencionamos, 200 mil vezes, vinha para buscar o meio dessa congestão.
E foi exatamente o que ele fez aqui ao longo desse tempo. Ó, quando estava no diário e fez esse candle, o cara que tinha falado, estou comprador, sou gostoso, sou bonito, sou comprador, o céu é o limite e tal. Quando fez esse candle, o cara fala, não, não foi tão bom assim não. Faz isso aqui, ó, perde, volta para testar e prum, vai embora. Inclusive tem aqui um canal de baixa muito claro, tá? Que eu não sei se vocês conseguem ver com muita facilidade, mas isso aqui é um canal de baixa. Vou traçar para que não reste dúvidas de que é um canal de baixa, tá? Do último topo até o último fundo. Tá? Isso aqui é um canal de regressão linear, tá? Portanto não tem, eu acho que é aqui, eu acho que é ali, não tem nada disso. É só uma coisa matemática. Tá aqui um canal de baixa, certo? Claro, óbvio, ululante. E dentro de um canal de baixa, o que você quer? Você quer procurar sempre oportunidade para vender o ativo. Toda vez que ele sobe, você quer vendê-lo. Tá? Então aqui, ó, canal de baixa, toda vez que subiu, a gente falou aqui ao longo dessas semanas todas, subiu, vende, subiu, vende, subiu, vende, subiu, vende, subiu, vende, e o cara tá vendendo, vendendo, e cada vez que subiu, o cara quer vender. Certo? Tem outras formas de traçar o canal, você pode ficar à vontade, você pode traçar por aqui, ó, por essas mínimas e depois as paralelas ali do outro lado. Ó. Se você não gosta do modelo matemático como eu gosto, no problema, no problema. Você pode pensar em traçar o seu canal desse jeito aqui. Ó, que bonitinho que fica esse canal. Beleza? Então temos aqui um canal que você vai pegando. Eu prefiro traçar, vamos dizer assim, por fechamento. Está vendo aqui em cima? Esse fechamento com aquele lá, com aqueles outros, tal. Então tem aqui um canal que fica mais estreitinho, mas de qualquer forma, esse aqui é muito mais subjetivo do que o outro, que é simplesmente matemático, mas continua sendo um canal de baixa. Portanto, não tenho que discutir que é um canal de baixa, certo? Isso é uma tendência de baixa e tal. E onde que está o meio desse bagulho aqui que eu falei que o alvo primário é a metade da congestão. A congestão vem daqui até ali. E a metade da congestão é isso aqui. Tá? Então aqui era o alvo inicial, aqui, certo? Essa semana houve forte pressão vendedora, chegou aqui forte pressão compradora, bem pertinho do alvo. Você observa que essas coisas, como eu disse logo no início, você não tem que encarar a análise gráfica como um processo científico preciso. Isso aqui não é astrofísica, em que tem uma série de contas, você vai lá e chega num número, e esse número é o número. E é isso que arrebenta o pessoal que acha que vai operar com robô. O pessoal se machuca profundamente com o negócio de robô, justamente por isso, porque eles acreditam piamente que isso aqui é científico. E não é. Tá? Isso aqui é muito mais uma arte do que uma ciência. Certo? Então, se o cara vai na precisão do número exato na quarta, quinta casa decimal, ele vai estar muito mal. Então, e aqui, movimentação, continua sendo tendência de baixa no diário, continua sendo tendência de baixa no semanal. Aqui no semanal melhor ainda, mais bacana por ser uma congestão. Praticamente, para mim, isso aqui é alvo da tendência, ou melhor, da parcial, né? Porque chegou ali, 90% é alvo, é um outro ditado de mercado que vale muito a pena. Se você chegou a 90% do seu alvo, está no alvo, tá? Então, aqui já, provavelmente já teria, se eu tivesse operando isso aqui vendido, teria feito parcial. E aqui o cara simplesmente espera mais sinais de venda, toda hora esperando cada vez que sobe um sinal de venda, até que mude isso. Por enquanto não é nenhum sinal de mudança, tá? Isso aqui continua sendo uma tendência de baixa, isso aqui continua sendo uma congestão, e o cara, inclusive, vai querer vender isso aqui. Por quê? Porque isso aqui é um IRB de baixa no semanal, e se acontecer, o cara vai querer vender esse troço. O dólar vem muito mais confuso. Nós mencionamos várias vezes sobre isso. Esse aqui é o diário do dólar. Observe a confusão que está. Tá? Isso aqui ele se mantém numa certa congestão, com duas tentativas de rompimento, mas ele vem mantendo essa congestão aqui há um tempão. Uma congestão que não é lá muito ampla. Dá jogo no day trade, mas não dá jogo no swing trade. Muito difícil operar isso aqui no swing trade. Tá? E faz movimentos muito fortes, muito erráticos. Não é nem que seja só errático. Dentro da congestão você vai ter para lá e para cá o tempo inteiro. Mas são movimentos tão amplos, tão fortes num dia, que fica muito difícil para o cara operar uma congestão curta como essa. Tá? Então o swing trade do dólar não está legal há muito tempo, nós viemos falando sobre isso há muito tempo. Tá? E agora? O que fez essa semana? Essa semana ficou andando mais ou menos de lado aqui, sem fazer grandes coisas. Certo? Algum sinal de que isso aqui vai mudar? Por enquanto, não. Por enquanto, não temos nenhum sinal de que isso aqui vai mudar e continua uma nhaca para operar no swing trade.
No caso do semanal, a coisa é bem mais simpática e bem mais fácil de operar, porque você vê aqui uma tendência de baixa clara. Lembra que eu falei que quando forma um pivô de alta e falha, você espera ele movimentar para o lado contrário forte? Pois é. Então aqui, ó, pivô de alta, falhou. Isso aqui era para ter vindo aqui em cima. Não foi. Não foi, o que acontece? Falha e vem forte, tá? E vem forte para o outro lado. Então, e veio muito forte. Então aqui também, observe que tirando essa pequena fase aqui, que tentou formar um pivô, uma movimentação de alta, o dólar vem em movimento de queda desde aqui de trás, desde julho do ano passado. Tá? Não, do ano passado não, de 2022. Ou seja, antes da eleição. Isso aqui ainda é efeito da eleição presidencial, com toda aquela incerteza que houve e tal. Mas antes disso ainda, observe que o dólar, depois de atingir suas regiões de máximas, desconta esses números, porque isso aqui é o dólar, é o gráfico com o gráfico perpétuo, tal. O dólar nunca chegou a esses valores, mas graficamente falando é esse aqui o desenho. Então, depois de atingir essas regiões aqui e ficar nela durante um tempão, tá? Durante quase 3 anos, 2 anos de varada, de lá para cá foi só queda, tá? E o cenário continua sendo de queda, certo? Continua sendo de queda, embora também não haja nenhum sinal aqui para venda nesse exato momento. Isso aqui é um inside bar, tá vendo? Sendo um inside bar, estando no meio das duas médias, a média de 9 e a média de 20, aqui no meio você não faz nada, tá? A melhor hora para você ficar de fora, se você é um operador exclusivo de dólar, tira de férias e vai pescar, porque não tem o que fazer, tá? Vai lá para o Pantanal, vê se você consegue pescar alguma coisa, porque tá ruim, tá muito ruim para operar dólar ultimamente, certo? Para prazos longos, né? Não tem trade, é outra coisa. Petro, que vem fazendo simplesmente isto, tá? Isto aqui, não tem que discutir, galera, que isso aqui é uma tendência de alta há anos, tá? Para vocês terem uma ideia, desconta, isso aqui é um crash. Crash afeta todo mundo ao mesmo tempo, então não tem o que fazer, tá? Mas desconta esse movimento para baixo e observa que a Petro vem fazendo um movimento de alta desde 2016. Se você pegar isso aqui e tirar do gráfico, porque é um crash, como eu volto a dizer, aqui teve um crash, aqui teve uma intervenção na empresa, tá? Mas olha esse movimento de alta. Isso aqui são movimentos curtos, razoavelmente curtos, para quem está olhando para um prazo de vários anos, e que ela se recupera imediatamente depois. Olha que espetáculo de movimentação. São praticamente 8 anos de subida com 2 intervalos que aconteceram por conta de notícia. Aqui um crash e aqui uma notícia governamental, né? Aquelas besteiras. Mas, se você não quiser olhar um prazo tão longo, basta você olhar o ano de 2023. O ano de 2023 trouxe a Petro, que vinha começando o ano numa congestão. Ó. Ela veio nessa congestão que está aqui. Ó. Não fica muito visível, mas é o suficiente para vocês verem. E depois disso, cara, depois que rompeu essa congestão, o troço só sobe e ela já subiu aí, sei lá, 100%. Né? Deve ter subido mais ou menos 100% daqui até 93%. Chegou lá, pertinho. Como eu disse, 90% é alvo. Se chegou a 93%, então é 100%, é o equivalente. E ela continua fazendo sua movimentação de alta. Tá? Observa aqui, raramente ela tem um fechamento abaixo da média de 9, quando tem, nega e vai adiante. Aqui fez durante algum tempo uma pequena tendência secundária de baixa, mas imediatamente, quando rompeu, já dava trade de novo, aqui, tal. E aí o cara tá operando comprado, tá operando comprado. Por que o cara quer operar comprado? Porque o ativo não dá nenhum sinal de que vai acabar a tendência. Não tem sinal de que vai acabar essa tendência. Tá? E aqui forma um pivô de alta dentro de uma tendência de alta. Quedinha, recuperação. Isso aqui é um zigue-zague descendente. Pá, pivô de alta no diário, com belo volume. Isso aqui tem tudo para continuar fazendo sua movimentação de alta. Dentro do esperado, né? Dentro do esperado. Tendência primária, secundária, terciária de alta, tudo de alta. Beleza? Bom, no semanal também. No semanal, óbvio, né? Tá aqui. Rompeu aquela congestão lá no meio do ano passado e porra, alucinou subindo. Certo? Subindo muito forte. Aqui já começa a dar um certo sinal de esgotamento. Aqui não. Mas aqui começa a dar um certo sinal de esgotamento. Observe que primeiro, a inclinação é muito forte. Segundo, ela começa a se afastar muito da média. Não só da média de 20, está muito longe já, como também da média de 9, que é essa linhazinha azul. Tá? Ela começa a se afastar demais dessa média de 9. Esse sinal aqui já dava um certo sinal de esgotamento. Não só pelo afastamento,
mas porque os candles estavam diminuindo de corpo e aumentando de sombra. Esta semana passou. Tirou o padrão de candles e voltou a fazer uma nova máxima. Tal. Isso aqui é um IRB, portanto, quem opera pelo IRB vai falar assim, pô, Campos, isso é um IRB, então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que operar o IRB comprado aqui, né? E aí o meu trade é com alvo lá, ó, entre aqueles dois números, ou um ou outro, você escolhe o modelo que você opera. Tá? E o alvo está lá, R$ 44, ou 44, 45, basicamente. Show de bola. Tá? É um modelo específico, tem alvo, tem stop, tem tudo específico. Certo? Mas isso não exclui o fato de que isso aqui começa a ter um afastamento muito grande da média de 20. Já tem um afastamento considerável da média de 9. Isso aqui tem um movimento muito parecido, muito peculiar ao movimento parabólico. Certo? Ela vinha subindo, e aqui ela acentua esse movimento. Então, Petro, no semanal, começa a dar sinais para o cara poder se preocupar. O que é importante entender, muito importante, diga-se de passagem, é porque não é porque acontece um movimento parabólico, ou porque acontece um sinal de exaustão, que você tenha que sair do trade. Não é isso. É nessa fase que você tem que começar a aproximar os seus stops e não sair do trade. Porque boa parte do ganho acontece justamente nesse momento. Tá? Então, vamos dizer aí que 30, 40% do ganho de uma tendência, ela acontece nesse finalzinho. Então o cara fica meses numa tendência, e aí ele vê um movimento começa, ele sai. E aqui vai ter 30, 40% do potencial de ganho que ele tinha. Então ele não tem que sair, ele tem que só ir começando a aproximar o stop, ficar atento para uma movimentação contrária, aí sim ele é retirado do mercado pelo próprio mercado. Né? Ele é retirado do trade pelo próprio mercado. Certo? Mas isso aqui começa a dar sinais de preocupação para quem está operando Petro por um prazo mais longo, como é exatamente o meu caso. Tá? Começa a dar sinais de que é hora de começar a ficar com as barbas de molho. Beleza? Mas não pelo diário. Pelo diário não. Vale ontem fez um dia excelente. Tá? Vale está horrível para operar já há um tempão. Está dentro desse alargamento aqui, tá? Que é o mesmo que vocês veem do lado de cá. Tinha atingido lá a região superior do alargamento e desde então vinha desabando. Desabou, caiu, atingiu a média de 200, que é essa linha preta tracejada, fez o seu kick, que era o esperado, tudo muito bom, voltou, ficou rebolando aqui e perdeu. Aqui era padrão, perdeu, vambora para baixo. Para onde é o embaixo? O embaixo era aqui por volta de 62, essa região aqui embaixo, 60, 60, uns trocadinhos. Veio, não conseguiu. Veio, não conseguiu. Observa que eu falei mais cedo. Testa de novo. Esse é um padrão muito, muito recorrente. E aí, ontem, ela fez não só negando esse movimento, como fez um baita de um gap e uma subida muito forte. Tá? Chegou junto à média de 20, pressão vendedora, também era esperado, mas ainda assim, ela forma aqui ó, o acionamento de um fundo reflexo. Tá? Isso aqui é um fundo reflexo que foi acionado. Então, apenas pelo fundo reflexo, sem mais nenhum motivo para o cara pensar em outra coisa, ele teria que pensar em mais ou menos fazer um trade com esse alvo. Tá? Alvo lá em R$ 70, um trocadinho. Certo? Então, o alvo para esse movimento aqui, caso ele continue, e é de se esperar que continue, um rompimento aqui para cima, o cara espera que isso aconteça, para tentar pegar isso. Certo? Isso aqui inverteu completamente a tendência de baixa que ela vinha? Não, senhor. Tá? Ainda não. Tá? Ainda não. Você pode chamar isso aqui de um pivô de alta? Não, não pode. Por que não? Porque esse fundo é mais alto do que esse. Isso aqui é um fundo. E esse fundo é mais baixo que aquele. Um pivô de alta exige que sejam fundos mais altos e topos mais altos. Nós temos os topos mais altos, mas nós não temos os fundos mais altos. Tá? Então, nesse exato momento, nós temos aqui um cenário um pouco confuso, que não é claro, mas temos o fundo reflexo dando aqui esse alvo. Beleza? Ontem foi um excelente dia, subida de 3,31 no dia, muito bacana. E agora é ver o que a Vale vai fazer. Se ela superar isso aqui, é buscar no mínimo aquela região. E aí, meu irmão, aí agora a coisa começa a ficar muito bonita para quem acreditou no papel durante todo esse tempo, como é, por acaso, o meu caso.
Do ponto de vista semanal, tinha aqui o mesmo alargamento, tá? Observa que o Profit é maluco, e sendo maluco, ele bota as linhas do alargamento longe do diário, mas juntinho do semanal. É aquelas coisas, né? Mas faz parte, não adianta ficar discutindo com isso. Já tem anos que isso acontece, não vai ser agora que eles vão mudar, né? Já mudaram, já botaram aqui, ó, chat, já botaram vídeo, já botaram milhões de coisas de fluxo, botaram outra coisa, mas aí, Copy Invest, mas isso eles não corrigem. Isso aqui deve ser muito difícil de corrigir. Pelo jeito, né? São anos que os caras tiveram para corrigir, ainda não conseguiram, então deve ser mesmo muito difícil. O que tínhamos pelo semanal? O alargamento, movimentação que atingiu o alargamento, desde aqui que o cara tá, que a gente já está falando, aqui atingiu o alargamento, tá? O que você tem que fazer? Perder essa mínima, operar vendido. Se não operou aqui, operou na segunda vez, né? Ele teve a segunda oportunidade, gap, perda disso aqui, venda. E o cara veio vendido, veio vendido. Vou tirar aqui os desenhos da tela para a gente poder observar as coisas mais tranquilamente. Veio, pum, chegou aqui na média de 200 do semanal e parou. Tá? Esse aqui é um candle, um doji lápide, né? Ele é bacana quando ele está em cima. Quando ele está embaixo, ele não é tão significativo. Mas chegou a perder a mínima. Observa que aqui chega para perder a mínima, que é para poder deixar o pessoal triste. Foi aquilo que eu mencionei. O fundo é mais baixo. Tá aqui, ó, nitidamente o fundo é mais baixo. E aí, acionou aqui também venda, quem não tinha vendido ainda, porque por qualquer motivo, fala assim, pô, perdeu a média de 200, faz esse aqui, perde a mínima, o cara vende. E tava tudo certo no cara. O cara tava com tudo certo para fazer isso mesmo. Infelizmente para ele, tá tomando sufoco agora, segurou na média de 200 e fez um candle aqui de reação. Mas esse candle aqui não é diferente desse. Observa o que esse candle fez em relação a essa movimentação. Nada. Ele só atrasou a movimentação na direção que o ativo já vinha. Então, isso aqui não quer dizer que acabou esse movimento, que está dentro do alargamento. Isso só quer dizer que é uma reação. É muito comum, o ativo cai, chega numa região de preço significativo. Por que o preço é significativo? Porque a média de 200 do semanal é o preço justo gráfico dos últimos 5 anos. Tá? 4 anos, né? Dos últimos 4 a 5 anos. Então, o melhor preço para quem analisa graficamente o papel, não é fundamentalisticamente, graficamente falando, o preço na média de 200 é o perfeito. Toda vez que o ativo passar para baixo da média de 200, eu vou pensar em comprar o ativo se eu achar que o ativo tem perspectivas de longo prazo. Claro, eu não quero comprar um ativo que está morrendo só porque está abaixo da média de 200, ele sempre vai estar abaixo da média de 200. Não é essa a ideia. Mas um papel que você considere bom, excelente, que você queira ter para longo prazo, toda vez que ele passar para baixo da média de 200, você quer comprá-lo, porque ele está barato, graficamente falando. Então, observa que cada vez que passa para baixo da média de 200 no semanal, o cara quer comprar. Aqui o cara quer comprar também. E efetivamente comprou. Isso não quer dizer que vai acabar isso. Pode vir buscar mais preço aqui embaixo, tal. Mas o resultado era esperado, uma certa entrada de pressão compradora na região. Tá? Não tinha acontecido já de um primeiro momento, vai ver acontecer num segundo momento. E estamos aqui com isso. Mas não quer dizer que isso aqui vai parar, tá bem? Toda essa região aqui o pessoal vai querer começar a comprar. Tá? Até para quem é fundamentalista, dentro das perspectivas de fundamentalistas, essa região aqui, a Vale começa a ficar mesmo muito barata. Então muita gente vai começar a pensar em comprar quando chegar por aqui. Certo? Ainda não chegou, mas está chegando. Tá? Está chegando num preço que começa a chamar os fundamentalistas e falar assim, Vale é uma empresa sólida, uma empresa boa, paga bons dividendos, é cíclica, tudo bem, nós temos que entender que ela é cíclica e nesse momento ela está no seu ciclo ruim, faz parte, mas por um preço como esse, de R$ 60, 60 e pouquinhos, eu quero comprar Vale. Muita gente vai falar isso. E aí, pensando nisso, conforme for chegando aqui, vai aparecer pressão compradora, como chegou, como aconteceu. Aqui, 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 aqui. Por que não vai acontecer de novo aqui? Lembrando, análise gráfica é a observação de padrões antigos e antevendo perspectivas de movimentação futura baseada no que o passado fez. Se o nosso passado indica que essa região é região de compra, isso é um suporte, então nós temos tudo para poder ver a mesma coisa aqui. Beleza? Bom, os juros a gente analisa
Apenas para o pessoal ter uma noção, para quem entende o impacto espetacular, estrondoso que os juros têm na economia, ao contrário do que muita gente acha, porque o que move o mercado são as notícias, o que move o mercado é o dólar, o que move o mercado são os estrangeiros entrando na bolsa. O que move o mercado são os juros. Tá? O que move o mercado são os juros. E isso aqui são juros de acordo com a perspectiva do mercado, ou seja, dos participantes do mercado. Tá? E os juros no diário estão numa congestão, não estão indo a lugar nenhum, estão aqui parados. Tá? Se você teve a oportunidade ou tem a oportunidade, e se não teve, deveria ter, tá? Eu explico em detalhes sobre isso nesse livro, minúcias até. Você deveria observar o Boletim Focus, sai todas as semanas, é publicado pelo Banco Central do Brasil e traz as perspectivas dos principais players do mercado para uma série de dados econômicos essenciais. Tá? E eles vêm estáveis há um bom tempo, está aqui também se refletindo na taxa de juros do DI futuro. Estável dentro de uma congestão. Do ponto de vista semanal, ele vinha em queda muito, muito intensa, há um longo, longo tempo. Fez aqui uma movimentação de alta por conta de instabilidade, vamos dizer assim, das fossas. Fossa no sentido daquele lugar onde fica mesmo o cocô, sabe? Das fossas governamentais, que abrem para falar só asneira. A melhor coisa que o político devia fazer é ficar calado. Se os políticos fizessem, é igualzinho eles fazem, que a maior parte só faz bobagem. Mas se eles fizessem exatamente o que eles fazem, mas pelo menos de boca fechada, o planeta seria 1000 vezes melhor. Tá? Seria 1000 vezes melhor. Infelizmente, eles não bastam fazer merda, eles têm que falar merda. E aí, infelizmente, é o que acontece, são coisas como essa aqui. Ó. Tá? Então isso aqui foi uma explosão de juros, o que traz uma desgraça para a economia. Economia real. Para você aí que está vendendo a crédito, para você que está comprando a crédito, para o cara que é exportador, importador, para todo mundo. Isso aqui é uma tragédia. E aí, teve só essa explosão e depois voltou a seguir a sua tendência que vem já de um longo tempo, desde a eleição. Observe que isso aqui foi o período da eleição presidencial. Uma vez ultrapassada essa fase de instabilidade, que ninguém sabia o que ia acontecer, né? Tal, de lá para cá, os juros vêm caindo de uma forma continuada, com exceção daquele momento de forças abertas. E agora está aqui fazendo uma leve movimentação de alta no semanal. Observa que temos um fundo e um fundo mais alto, tá? Então aqui, ó, no semanal, nós temos um pivô de alta. Eu não tinha observado, isso aqui estava muito próximo. Tem um pivôzinho de alta. Aqui, ó, não tem, isso aqui é uma congestão, mas aqui tem um pivô de alta. Tá? Por que quem acompanha mais de perto a realidade, a realidade da economia vai entender um pouquinho o motivo disso? Foi o seguinte: o IPCA de janeiro desse ano, ele veio bastante acima daquilo que era esperado. As pessoas olham os números e falam assim, estava esperando 0,3, veio 0,4. 0,3 para 0,4, os números não são exatamente esses, tem uns númerozinhos a mais aí. 30% a mais. Quando os números são muito baixos, pequenas variações representam muito percentualmente. São 30% a mais. Então, o IPCA de janeiro veio 30% acima do esperado. E o core do IPCA, que é a inflação, ou seja, aquela parte mais resiliente, aquela parte que é mais difícil de combater, foi a que mais teve aceleração. Então esse é um fator que deixou muita gente de orelhinhas de pé, acendeu uma luzinha amarela, com certeza acendeu uma luzinha amarela no Banco Central, e o pessoal começa a falar assim, aquela sequência de queda de taxa de juros que estava prevista desde o final do ano passado, de queda, peraí, vamos ver isso melhor, porque pode ser que a coisa aqui tenha ainda não esteja assim tão boa quanto a gente imaginava. Então, esse é um ponto. Segundo ponto, a nossa economia depende da economia internacional, especialmente depende daquilo que acontece nos Estados Unidos. Os Estados Unidos publicaram mais um payroll recente em que há um aumento do emprego. Ao invés de diminuir, está aumentando. Não só está aumentando o emprego, como está aumentando o valor dos salários. E isso é um fator muito importante na geração de inflação nos Estados Unidos. Portanto, o Banco Central dos Estados Unidos, o Fed, não é exatamente um banco central, mas para a gente poder comparar e ter um entendimento de mais ou menos que seja, que ele faz essa mesma função,
também acendeu a luz amarela lá e falou: olha, nós tínhamos perspectiva de redução da taxa ao longo desse ano, em algumas sessões, tal, isso estava tudo mais ou menos precificado pelo mercado, e a coisa acendeu a luz amarela e falou: não, peraí, calma, não vai ser necessariamente assim. Tá? Não vai ser necessariamente assim. O Powell, que é o chairman, né, que é o presidente do Fed, já falou sobre isso, falou: olha, muita atenção em relação a esse ponto. E também a perspectiva dos players de mercado foram um aumento da taxa de juros futura, essa, lá. Tá? E isso aqui não é a Selic, isso aqui não é a taxa de juros, tá, galera? Isso aqui são juros futuros, isso aqui é projeção de mercado. Isso não tem nada a ver com a Selic. A Selic não é isso aqui, certo? A Selic é uma linha, ela fica assim, pá, é uma linha. Tá? Só vou até botar aqui a Selic, para vocês verem como é a Selic. A Selic é assim, ó, certo? Ela fica em ciclos, grandes, longos ciclos parada. Tá? Aqui é o DI1 FUT. É outra coisa. Tá? É a taxa de juros interbancária de um dia. E lá começou a subir. Acendeu a luz amarela e o pessoal ficou atento nisso. E subiu no telhado aquelas quedas de juros. Tá? Se lá não cai os juros, no Brasil fica muito mais difícil do Banco Central também efetuar quedas de juros, porque nós, infelizmente, somos exportadores crônicos de dinheiro, nós exportamos juros. Né? Nosso principal produto de exportação não é a soja, não é o minério de ferro, são juros. Tá? E isso não é de hoje, já você tem essa sequência aí desde a década de 50 ou 60, mais ou menos aí. Nós somos exportadores net, né? Exportadores líquidos de juros. E para manter a nossa exportação de juros, nós temos que manter uma certa diferença entre os juros americanos, juros reais americanos e juros reais brasileiros. E aqui, embora a nossa inflação tenha cedido bastante no último ano, teve aquela luz amarela que eu falei, e tem também uma luz amarela no mercado americano, também na taxa de juros. Muita atenção para isso, porque isso tem impacto estrondoso na economia. E isto aqui tem um impacto estrondoso na economia. Tá bem? Bom, galera, então era isso que eu tinha para falar para vocês no nosso vídeo semanal. Espero que tenha sido útil. Mais do que a análise dos ativos individualmente, são os insights dados durante a análise. Isso é que é o mais importante, porque as análises elas não são tão relevantes. O que a análise de hoje, daqui a 3 semanas, ela não tem serventia nenhuma, porque já passou, certo? Como você vai olhar o vídeo e fala assim, mas tem vídeo aqui no canal, 2.000 vídeos no canal, e ele fala, porra, mas esse vídeo aqui já tem 6 meses, não serve para nada. Errou. Porque o que vale é o insight, é a forma de fazer a análise, não é o resultado da análise. É a forma de analisar. É aí que está o conhecimento. Tá? Eu sugiro enfaticamente que vocês voltem e vejam os vídeos antigos, independente de que já tenha passado o tempo, mas para vocês verem a forma de fazer a análise. Tá bom? Aqui tem os livros, quem puder, tá aqui, clubedeautores.com.br, todos eles vão ajudar bastante vocês na sua trajetória de mercado. Muito obrigado a todos pela presença, até o próximo vídeo, tchau, tchau.